Olá, como de sempre, olá, tudo bem? Olá, Boa Renato. tarde a todos. Bruna, seja bem-vinda. Muito Obrigado obrigada. pelo, obrigado por aceitar o convite mais uma vez para participar do Propetec Podcast. No episódio de hoje, a Bruna, ela vai falar sobre a experiência do cliente, né? A importância do foco na experiência do cliente. Então, eu sou o Renato Camacho, sou proprietário da Propetec, consultoria, e também aqui faço a apresentação do nosso podcast, que vai aí para mais de 80 episódios. E hoje a gente tem, né, como eu disse anteriormente, nós temos a Bruna Letícia, que vai falar sobre a experiência do cliente, né? Então, Bruna, eu vou, que na verdade hoje aqui o podcast não é meu, como eu disse, o podcast é seu. A convidada, então, eu passo a palavra para você e você me fala sobre esse cenário, né, onde as empresas, tem algumas empresas entendendo dessa importância e tem algumas empresas que não ainda se atentaram a essa nova tendência, né, que algumas pessoas acham que isso é moda e tem algumas pessoas que não, que estão realmente levando a sério, né. E quando eu falo assim, né? Eu até com alguns clientes eu falo assim, gente, isso daí não é moda, porque assim, se algumas empresas, se você pegar 10, 15 empresas de referência e eles estão com essa preocupação, então não é moda. Então vamos nos atentar, vamos começar a se movimentar, porque isso não é moda. Isso daí realmente, né? Então, pela sua experiência, Bruna, faça a sua apresentação e vamos falar, né? E falar aí desse contexto que a gente vai falar hoje, que é a experiência do cliente. Vamos sim, Renato. Primeiramente, te agradecer pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui hoje conversando, batendo esse papo, porque eu sou uma entusiasta do tema de experiência do cliente, né? Eu sou apaixonada por esse tema, pelos clientes, pela experiência em si. Então, eu queria muito te agradecer, primeiramente, por esse convite, porque estar aqui hoje é verdadeiramente um prazer. Você já comentou, já fez uma ótima introdução aí, falando que CX não é uma moda, CX é uma tendência, nós estamos na era da experiência. E as empresas precisam se atentar para isso sim. E eu acho que hoje o bate-papo vai ser muito proveitoso, né, para todo mundo. Como a gente já falou, meu nome é Bruna Letícia, eu sou formada em administração de empresas pela PUC Minas. Atualmente eu estou cursando uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, né, em gestão comercial ali, com ênfase em vendas, então a gente aborda muito essa questão do CX para os resultados da empresa, então é muito importante. Eu tenho também algumas especializações, então eu tenho especializações em processos pela Fundação Nacional de Qualidade. Eu sempre falo que a gente precisa muito olhar para os processos quando a gente fala de experiência do cliente. E também tenho uma especialização pela Conquer, né, muito conhecida aí pelo seu Madruga, que é uma referência nos temas de experiência do cliente. Em experiência do cliente também. Estou aí cursando outros cursos, né, pela FGV também, no tema de experiência do cliente. Como agora as empresas estão voltando por esse olhar, a gente também tem mais conteúdos para consumir, as empresas também estão soltando mais, né, os institutos também estão soltando mais cursos focados nisso, então isso também é muito interessante. A minha jornada, eu comecei a trabalhar muito nova, desde sempre, com esse contato pelo cliente, e quando eu conheci essa área de CX, né, já tem um tempinho aí, quando eu conheci, que ainda estava mais recente ainda, que se ouvia falar que ainda era mais modismo ainda, né? As pessoas achavam que isso não ia para frente. Então eu passei por alguns desafios aí, né? A gente provavelmente vai falar sobre isso, que é a cultura, né? É muito difícil hoje você criar uma cultura focada no cliente, então eu tive a oportunidade de participar por alguns projetos a respeito de experiência por cliente que foram ganhadores aí de prêmios nacionais de experiência em grupos de concessionários, né? Tanto de veículos comerciais quanto de diversas marcas. Então, isso foi muito importante para mim e para toda a minha experiência, né? De conseguir enxergar na prática o quanto a experiência do cliente ela traz resultado para as empresas. Bem, só para deixar claro aqui,
como sempre, os contatos da Bruna vai estar na descrição aqui embaixo, tá? Então, durante nosso bate-papo, vai aparecer os contatos da Bruna, e caso alguém veja na descrição, vai estar todos os contatos, currículo, enfim, toda a experiência da Bruna, e ela, tenho certeza que ela vai responder, né, dentro do seu tempo, porque faz um bom tempinho que a gente agendou isso, né, Bruna, pra gente conversar, né? Faz. Já Faz faz um um bom bom tempinho, tempinho. né? E para sincronizar a agenda, então assim, porque as pessoas, até brinca assim, né? Pessoas pensam que assim, eu pego o telefone, acho alguém lá na internet e falo assim, vamos gravar? Não, não é assim. Tem toda uma triagem, né? A pessoa tem, assim, eu falo que a pessoa tem que fazer sentido para ambos, né? Então, assim, para a gente entender isso daí. Então, eu vou direto fazer essa pergunta que alguns clientes me fazem. Mas eu já não estou cuidando do meu cliente. Se ele é meu cliente, eu tenho que cuidar mais dele, né? Porque a experiência do cliente, né? Porque a experiência e jornada do cliente, como assim as pessoas queiram chamar, né? Ela não começa só no ato ali de entrar na empresa ou levantar a mão, tem toda uma trajetória. Hoje em dia, desde a década de 90, eu venho entendendo que com a globalização, né, novos mercados, né, muitas empresas brasileiras indo para outros países, outras empresas de outras nações vindo para o Brasil. Então mudou muito o cenário, né? E tem, como a gente comentou, né? Você participou de algumas experiências de implantação dessa jornada, né? E você tem muito mais disso, né? Então, quais seriam as diferenças, Bruna? A questão de atendimento ao cliente, satisfação do cliente e jornada do cliente ou experiência do cliente. Tem essa diferença para esse empresário que fica em dúvida qual que é a nomenclatura certa, se está dentro de um contexto, se não está, né? E você está aprofundando mais o seu conhecimento ainda nessa jornada, porque se a gente for analisar o contexto, a gente vê que não é o final a experiência do cliente. Na verdade, é uma jornada que não encerra ciclo. Eu tenho que acompanhar. Se eu tiver errado, você me corrige. Não, não, Renato, é isso mesmo. Então, eu acho que é muito importante a gente diferenciar, né? Porque hoje a gente ouve aí no mercado, a gente vê no LinkedIn, é uma sopa de letrinha, né? Então, a gente está sempre vendo ECX, ECS, e muitas vezes os clientes mesmo, as empresas têm essa dificuldade. Uai, mas eu já olho para a experiência do cliente, meu cliente está feliz, está satisfeito. Mas não é bem assim. Então, vamos lá explicar um pouco desses conceitos, né? Então, o que é Customer Experience? A tradução literal mesmo, a experiência do cliente. Então, a gente tem essa abreviação da sigla aí para CX, né, que seria a experiência do cliente, mas ela engloba todas as interações e percepções que o cliente tem com a marca. Então, se eu sair ali hoje e perguntar para um cliente do Renato, o que você acha da Propetec? Beleza. O que ele me responder, a resposta dele é CX, a resposta dele, porque ele vai analisar todos os pontos de contato que ele teve com a sua empresa, todo aquele relacionamento que ele teve com a sua empresa. Diferentemente do CS, que a gente fala que é o Customer Success. O que seria isso? Sucesso do cliente. Então, o CS, ele já é mais específico. Então, o CS, normalmente, ele atua no pós-venda. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei uma garrafinha. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, para ficar claro, bem ilustrativo na cabeça de todo mundo. Comprei uma garrafinha de água, saí da loja. O pessoal vai me ligar e vai falar: olha, fulano, você sabe como é que abre essa garrafinha de água? Você sabe que ela conserva a temperatura até X? Você conseguiu fazer isso e aquilo? Ou, por exemplo, peguei minha garrafinha, tive uma dúvida, liguei para algum canal de atendimento. Quem faz aquele canal de atendimento e quem me ajuda a usar o produto ou o serviço é o time de CS. Então, o time de CS ele está cuidando de um ponto específico dentro do CX. Então, a gente costuma falar também que o CX ele é um grande guarda-chuva
guarda-chuva, como ele engloba todas as interações e percepções que o cliente tem com a marca ou com a empresa, tudo que tiver dentro disso, né, que aí a gente já também pode incluir o conceito de jornada. Então, o que que é jornada? Né? O caminho percorrido para o cliente, da intenção de compra ali até o pós-venda. Então, toda essa jornada, ela está dentro, debaixo desse guarda-chuva do CX. Então, o CX é a percepção final que ele vai ter com a gente. Então, o CS e o atendimento ao cliente, eles são pontos específicos. Então, dentro de uma jornada, quando eu tomei conhecimento da marca, quando eu fui olhar o site, quando eu fui até a empresa, né, que aí eu já dei o start na minha jornada, eu tenho atendimento com alguém, então esse é um ponto de contato. Eu precisei de precisei de alguma ajuda com produto ou com serviço, estou falando com alguém do time de CS. Então, tudo isso são pontos de contato dentro da jornada, né? A gente também usa o termo touch point, para depois a gente formar no nosso cérebro, formar na nossa cabeça essa percepção completa que a gente teve da marca. Aí sim a gente pode falar que isso é CX. É a experiência que ele teve em todos os pontos de contato. Então, eu venho muito do ramo de concessionárias e os clientes, eu ouço muito isso. Meu cliente está satisfeito, meu cliente tem problema com a outra área, com o pós-venda, não é comigo, alguma coisa nesse sentido. Isso é CX, então a gente não separa. O cliente, ele tem uma jornada completa com a gente. Ele compra um veículo, por exemplo, ele está ali navegando. Ele foi no pós-venda, precisou de fazer um serviço, uma manutenção, ele está navegando. Eu não separo as experiências. Se ele teve uma experiência negativa no meu pós-venda, ele vai colocar tudo isso dentro do barco. Ele não vai separar na minha cabeça, não, aquela marca ali, não, foi legal vendas, não foi legal pós-vendas. Ele faz isso, mas a experiência final que ele tem, não, aquele lugar é ruim. É CX, porque ele englobou todos os pontos de interação e deu a sua percepção final ali sobre a marca, a empresa, o que for. Então, toda vez que alguém te perguntar, falar sobre CX, vai ser sempre todas as interações e percepção final do cliente com a marca. CS, atendimento ao cliente, jornada, são outros pontos que ficam aí dentro da experiência do cliente. Perfeito. Bruna, aí vem, assim, é uma, é uma evolução, na verdade, né? A gente acaba, isso Sim. vem, eu acredito que venha de outros mercados, enfim, né? Mercados americanos que tem essa tendência, mas enfim. Por que hoje em dia, ou nos últimos anos, isso se tornou imprescindível nas empresas, né? Mensurar essa jornada, ou mensurar todo esse escopo, ou esse caminho, né? Para saber, igual você falou, eu coloco tudo no mesmo barco. Então, desde quando ele entrou dentro da empresa até as revisões, né? Claro, a gente está falando aqui do segmento que você está, até as revisões, enfim, né? Por que isso se tornou tão foco nas empresas? Então, hoje esse é um dos principais focos das empresas mesmo, né? Principalmente aquelas que já estão na frente, que já estão entendendo a importância do Customer Experience, né? E o que que acontece? A gente teve a transformação digital, né? Igual você já comentou, a globalização. E recentemente, né, a gente teve a pandemia, que eu considero que foi um acelerador do futuro, né? Então a gente teve muitas coisas digitais acontecendo, nessa transformação acontecendo, e as expectativas dos consumidores, elas evoluíram rapidamente. Hoje, o cliente, ele espera resposta ágil. Então, ele espera resposta ágil, ele espera uma solução personalizada, ele espera que ele tenha uma comunicação integrada. Então, os consumidores, nós evoluímos. Então, antes, o que eu precisava, por exemplo, eu sempre gosto de dar alguns exemplos práticos para sempre ilustrar as coisas que eu estou dizendo para as pessoas. Então, vamos lá. Antigamente, eu precisava de ir numa locadora de vídeo para alocar um filme, assistir um filme, eu precisava, e eu era refém daquilo. Então, se eles quiserem
cobrar o preço que queriam. Às vezes, se eu não chegasse cedo, eu não conseguia pegar aquele DVD, ele já não estava mais disponível. Eu tinha que devolver no prazo que eles queriam, senão eu tomava multa. Então, o consumidor ele era refém daquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que mais tem é streaming de vídeo. Eu assisto o que eu quiser, no plano que eu quiser, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu assisto online. Vou viajar, não vou ter internet, eu baixo, assisto offline. Então, o controle ele foi tomado para minha mão. Aplicativo de transporte, isso não existia antigamente, então a gente era refém de transporte público, de táxis, então às vezes o taxista cobrava bandeira 2, você precisava você fazer o quê? Você ia pagar, você estava numa emergência, às vezes você tinha que levar alguém em algum lugar, às vezes você tinha que levar alguém no hospital, ou seja, o consumidor era refém de novo. Hoje em dia não, hoje é o dia eu decido qual aplicativo de transporte eu vou usar, quanto eu vou pagar na corrida, que hoje em dia a gente já tem aplicativos de transporte fazendo isso, onde o consumidor fala o quanto ele quer pagar por aquela corrida e entra como se fosse num leilão. Então, ou seja, o controle foi tomado para a mão do consumidor. Vamos trazer para um outro cenário mais descontraído, bebida alcoólica. Antigamente existiam assim 3 marcas de cerveja, 2 marcas de cerveja. Hoje a gente tem cerveja para todos os gostos e para todos os públicos. Aquilo também que era focado muito no público masculino, hoje já quebrou-se esse paradigma. Eles começaram a ver que eles também tinham consumidores mulheres. Então, tinham mulheres que consumiam bebidas alcoólicas. Então, a gente tem cervejas para todos os gostos. Eu estou dirigindo, tem cerveja zero álcool. Eu gosto de cerveja mais forte, eu gosto de cerveja mais fraca. Ou seja, retomamos o controle da experiência para a nossa mão. Não somos mais refém. Eu decido o que eu vou beber e a hora que eu quero beber. Então, várias experiências elas foram sendo transformadas nessa era digital, com a pandemia, com a evolução dos consumidores. A gente tem também hoje uma nova geração. Então, o controle ele foi tomado nas mãos. Então, o consumidor acabou que ele ficou mais exigente. Então, quando ele vai em algum outro lugar, ele quer sempre ter uma ótima experiência, um ótimo atendimento, ele não aceita mais ele não ter esse tipo de coisa. E como ele tem muito controle na mão dele, ele também não aceita que aquilo ali demore, que a pessoa não dê um retorno. Então, as empresas, elas começaram agora, ainda mais, a enxergar essa transformação, essa evolução nos consumidores, e o CX começou a ser um dos principais focos. As empresas estão acordando. Então, se eu não olhar para o meu cliente, se eu não olhar para a experiência, eu vou perder os meus clientes. Porque a gente também tem hoje muitos produtos similares. Então, assim, a experiência que não foi legal, eu compro de outra marca. Então, assim, o consumidor, ele tomou isso para ele, né? Então, hoje ele tem esse controle. Então, por isso, as empresas, elas começaram a focar em experiência do cliente, criar uma área de experiência do cliente, contratar profissionais dessa área, porque os consumidores, eles evoluíram e estão, sim, mais exigentes, né? Porque eles querem ter a mesma experiência em todas as plataformas, empresas, o que for. Perfeito, bem colocado. O Bruna, aí vem uma outra questão. Porque assim, às vezes, eu acredito que no seu caso, eu também já passei por isso. Às vezes você fala assim, mas isso daí só dá certo em grande empresa. Não, isso daí eu não vou trazer. Porque, assim, de uma forma geral, nós somos, né? Hoje, se a gente for analisar, o que a gente mais tem no Brasil é média e pequena empresa, até 50, 100 funcionários, né? E aí, só para que esses empresários que pensam que isso, de novo, é moda, que isso não é uma estratégia positiva, né? Quais são os impactos de uma boa experiência de um cliente para uma empresa, né? O que isso traz de retorno para uma empresa? Então, Renato, é uma excelente pergunta. Primeiramente, o CX ele cabe em qualquer lugar, em qualquer empresa. A gente não olha a experiência do cliente só em grandes empresas, até porque as pequenas e as médias, o maior valor ali é o cliente.
Então, a gente precisa começar a olhar isso. Então, as pequenas e médias empresas já começaram a virar essa chavinha e mudar essa mentalidade, pode ser um grande marco para até mudança de patamar, né? Elas vão estar um passo à frente, olhando para a experiência do cliente, o que às vezes grandes empresas, grandes negócios não estão fazendo. Então, o primeiro é desmistificar isso, que não existe CX só para grande empresa. O CX ele cabe em qualquer negócio e a gente sempre analisa o jeito do negócio, o porte do negócio, o tipo do cliente do negócio, e aí a gente aplica as estratégias de experiência do cliente. E a gente pode ver esses resultados da experiência do cliente financeiramente. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de uma métrica muito legal, né? A gente consegue calcular como que está o aumento da fidelização do cliente. E outro indicador que eu particularmente eu gosto muito é o Lifetime Value, que é o tempo de vida que o cliente tem com a gente, qual que é o valor disso, né? A gente usa muito a abreviação dessa métrica, desse indicador, né, que é o LTV. Então, quando eu tenho um cliente satisfeito, ele tende a retornar mais na minha empresa e na minha marca, gastar mais ao longo do tempo. Então, por que que isso é muito importante? Por exemplo, todas as empresas, sejam elas qual porte for, ela faz um investimento para adquirir um cliente, né? Que é outra métrica aí, que é o CAC. É o custo de aquisição de cliente, muito utilizado no marketing. Então, por exemplo, eu vou lá e faço o meu investimento em marketing, em colaborador, no que for para trazer clientes para o meu negócio. Então, eu estou tendo um custo ali, eu estou tendo um investimento para trazer gente para o meu negócio. Eu estou pagando para o Google colocar meus anúncios, eu estou pagando alguma coisa para as minhas redes sociais, eu estou investindo. Então, eu estou tendo um custo ali para adquirir cliente. Então, quando a gente conhece o Lifetime Value, eu tenho que medir isso. Então, o que que acontece? As empresas elas conseguem determinar quanto que ela pode adquirir, né, investir na aquisição de retenção dos clientes. Se o meu custo para conquistar um cliente ele for menor que o LTV, que é o Lifetime Value, esse tempo, né, esse valor do cliente comigo, o investimento ele tende a ser sustentável. E o que que é isso na prática? Eu tenho que gastar menos para adquirir um cliente e ele tem que gastar mais comigo durante o tempo do relacionamento, ele tem que se fidelizar. Então, se eu vendo uma assinatura ou se eu vendo alguma coisa, eu tenho que medir isso, né? Ou vendo um produto. Esse cliente ele está voltando, ele tinha que ficar comigo mais ou menos uns 2 anos. Ele ficou, ele foi embora antes, ele cancelou. Ele gastou o que ele poderia gastar, né? O ticket médio dele de compra ali, ele gastou comigo durante esses 2 anos. Então, as empresas, elas, para ver os resultados da experiência do cliente, elas começam a aplicar essas métricas, né? E como é que eu faço? Aí as pessoas devem estar ouvindo e pensando, gente, que bicho de 7 cabeças é esse, né? Como é que eu vou aplicar isso no meu negócio? Meu negócio pequenininho aqui, como é que eu vou calcular uma métrica dessa, um indicador desse? Não tem mistério, é muito simples e é muito valioso. Eu pego lá o valor médio de compra, então o cliente ele gasta comigo ali em média R$ 2, exemplo. A frequência dele de compra, então ele tem que comprar comigo todo mês, todo dia, toda semana, a cada 3 meses? Como é que é essa média, né, essa frequência de compra? E multiplico pelo tempo de relacionamento. Então, eu vou multiplicar as três coisas: o valor médio da compra, a frequência de compra que ele tem com a gente e o tempo de relacionamento. Aí eu vou ter um indicador, eu vou saber que em 2 anos, os clientes da minha empresa eles têm que gastar R$ 1.000. Como é que tá sendo? Os clientes eles estão gastando isso comigo? Não estão? Eu estou gastando mais? Por que que esse indicador hoje ele é uma métrica muito importante no CX? Porque eu trago insumo para dois pilares muito legais. Eu trago insumos valiosos para o CX para saber se os clientes estão ficando satisfeitos ou não. Porque aí eu sei se eles estão fiéis a mim, se eles estão retornando, se eles não estão. E eu trago insumos do investimento. Eu estou investindo muito em marketing, estou gastando muito aqui, tem alguma coisa de errada? Será que eu não tenho que começar a gastar um pouco mais em alguma reestruturação interna para melhorar a experiência do meu cliente, para depois eu adquirir novos clientes? Então, ele é um balizador, como se fosse uma bússola muito interessante para a gente medir de verdade, né? A gente ter ali a métrica mesmo de como o CX impacta nos meus resultados. Então, eu queria trazer essa métrica, que eu acho ela muito legal, que as empresas podem utilizar para medir e ver, né, na prática, como o CX impacta nos resultados financeiros da empresa, né? Porque a gente entende que as empresas, os negócios não são ONGs, não são filantropias, então elas precisam de resultados mesmos, precisam de ter isso, né? Mas o cliente feliz
é que vai dar esse resultado aí satisfatório. Perfeito. E aí tem um ditado que fala assim, né? É melhor não ter do que ter uma experiência negativa, né? Então, se você não tem uma ação, seja qual ela for, mas aqui nós estamos falando sobre a experiência do cliente, né? E como uma experiência negativa de um cliente pode afetar a reputação de uma empresa? Nossa, pode afetar e Essa é pode difícil, afetar né, muito. né, Bruno? Pode afetar demais, né. Então, olha que você vê que interessante, nós já falamos aqui que os consumidores eles evoluíram, que a gente está na era da Sim, experiência, que a gente teve transformação digital. Então, uma reputação negativa, um episódio negativo, ele tem uma reputação imensa hoje. Por quê? A gente vê isso muito acontecendo em companhia aérea, em serviço de telecomunicação. Então, eu estou lá no aeroporto, tive uma experiência negativa, eu pego meu telefone, eu começo a filmar, eu coloco aquilo nas redes sociais e hoje as coisas se viralizam muito rápido. Então, um cliente insatisfeito com sua marca que expõe isso no mercado, expõe aquilo ali, as outras pessoas começam a tomar as dores dele. Então, você tem um vídeo que está acontecendo uma situação absurda, uma experiência negativa, está prejudicando aquela pessoa, ela compartilha isso, as pessoas começam a compartilhar, falar mal da marca e pensar: gente, você viu o que aquele moço passou? Eu que não vou naquele lugar. Então, a propaganda boca a boca, a gente fala que passa-se o tempo, mas ela continua sendo a mais valiosa. Um cliente que recomenda a empresa, ele ainda continua sendo o melhor investimento que a empresa pode fazer, porque ele sempre vai estar trazendo novos clientes, né? Novas pessoas, da mesma forma que um cliente insatisfeito, ele pode ali propagar aquilo ali de uma forma muito rápida em vários canais e queimar a sua marca, né? Outra coisa também que hoje a gente tem outras plataformas, né? A gente consegue fazer uma reclamação no Reclame Aqui. As empresas elas têm notas, né? Algumas têm notas por isso. Ah, eu sou menor, não sei, não tenho Reclame Aqui. Não tem problema, ele reclama no seu Instagram, ele reclama lá no site da sua empresa no Google, quando alguém procura por algum serviço ou produto que você trabalha. E aquilo está exposto para todo mundo. Então, hoje o cliente com essa evolução, ele tem acessos, né? Ele tem acessos, ele tem essa porta muito aberta. Então, a empresa, ela precisa se preocupar com isso, porque quando o cliente ele tem uma experiência negativa e ele compartilha, você pode ter certeza que ele está afetando e influenciando outras pessoas ali. E isso é muito importante para as empresas se atentarem aos comentários em redes sociais, aos comentários em sites, para aquelas que trabalham com Reclame Aqui, quem trabalha no Mercado Livre com a nota. Então, por exemplo, toda vez que eu vou comprar um produto ou que eu vou precisar de utilizar algum serviço, eu sempre pesquiso por aquela empresa. Se eu entro no site dela, se eu vejo que tem muito comentário negativo, eu falando por mim, eu troco de empresa, eu não vou comprar ali, não vou fazer aquele serviço. Então, olha como que uma experiência negativa, ela pode afetar a reputação da marca e ela pode influenciar negativamente no mercado, propagando isso para outras pessoas, né, que queiram, que têm interesse em adquirir seus produtos e serviços. Então, da mesma forma que a experiência positiva, né, ela tem esse impacto que a gente consegue medir, a negativa a gente também consegue medir, né, com essas estrelinhas de recomendação, né, esses comentários em redes sociais, notas de Reclame Aqui, reputação no Mercado Livre. Então as empresas elas precisam olhar com carinho e atenção para essa parte, viu? entendi. Ô, Bruna, e você tocou num ponto, né, que, na verdade, assim, é o próximo, enfim, né, qual que é o papel da tecnologia, das redes sociais, né, na melhoria de experiência do cliente, né? A gente sabe que hoje é muito rápido, né? Uhum, As coisas acontecem full time. Então, assim, se ele tem uma experiência negativa, dependendo da grandeza da empresa ou do acontecimento, isso vai se tornar muito rápido, né? Vai se disseminar muito rápido, né? E então, como que
a tecnologia, de uma forma geral, ela pode melhorar essa experiência do cliente. Perfeito. Então, Renato, além das redes sociais, dos sites, como a gente já comentou, existem outras estratégias que a tecnologia ela vem e ajuda muito aí na melhoria da experiência do cliente, como, por exemplo, o CRM, né, que é uma ferramenta de relacionamento. Então, hoje, a maioria das empresas, nem que sejam as pequenas, as médias e as grandes, elas estão sempre fazendo gestão de relacionamento. Então, as grandes, a gente tem algumas plataformas famosas aí, né, que fazem essa gestão do relacionamento, as pequenas, às vezes, fazem através da planilha, mas essa gestão de relacionamento é muito importante. Então, vamos supor você, Renato, como consumidor. Eu vou lá, te atendo hoje, vejo sua necessidade, pego alguns dados seu. E aí, a minha empresa, no dia do seu aniversário, você me falou sua data de nascimento, no dia do seu aniversário, eu mando para você um feliz aniversário. Eu crio esse relacionamento com você, não é só aquela coisa de produto, né, e serviço. Eu adianto a sua necessidade, então eu vou lá e te chamo, ô Renato, eu vi que você comprou aqui com a gente tem 2 meses, será que você não está precisando de comprar com a gente de novo, não? Então, a tecnologia, ela ajuda na experiência do cliente quando ela faz essa parte para a gente. Ela lembra um lembrete, ó, seu cliente comprou há 3 meses, hoje é aniversário do fulano de tal. Então, o CRM é uma das ferramentas que a gente pode usar que nos ajuda da experiência do cliente. E claro que a gente também tem outras, por exemplo, os chatbots, né, inteligência artificial. Então, quando o cliente ele entra em contato ali com a empresa, com a marca, rapidamente ele é respondido por uma mensagem automática. Às vezes o cliente mandou uma mensagem fora do horário comercial. Mas eu tenho um chatbot, ele avisa ele, olha, nosso horário comercial é de tanto a tanto. Se você estiver passando por uma emergência, ligue no canal tanto que a gente vai te atender. Ou seja, o cliente teve uma resposta automática que já deu uma solução para ele, já avisou para ele que naquele momento aquele canal está indisponível, mas que ele pode acionar outro canal, né? Então a gente consegue utilizar também o chatbot, a inteligência artificial, como uma ferramenta de tecnologia em CX. Outra coisa muito importante, fazer a integração omnichannel. Então, o cliente ele ter uma única experiência ali em diversos canais, ele ter a única experiência ali. Então, unificar esses canais digitais e físicos, a gente garante ali uma experiência consistente para o cliente, né? Então, é outra ferramenta também que a gente pode utilizar. Então, hoje a gente tem aí diversas ferramentas. A tecnologia ela é fundamental aí para o CX e voltando aí nas outras partes, mesmo que a gente esteja falando de pequenas e médias empresas, você consegue utilizar, sempre adaptando essas ferramentas para o seu negócio, né? Às vezes eu não vou contratar um CRM muito caro para fazer gestão de relacionamento dos meus clientes, porque não me convém, minha base de clientes é menor. Você consegue fazer um outro tipo ali de gestão comercial, até no Excel mesmo, um dashboard, alguma coisa nesse sentido. Então, a tecnologia ela anda lado a lado ali com o CX para nos ajudar a personalizar e melhorar a experiência do cliente com a empresa e com a marca, né? Então, a tecnologia ela é fundamental para a gente. Ô, Bruno, e outra coisa também, né? Se a gente for analisar, tem muita coisa hoje em dia que a gente consegue utilizar de forma gratuita. Sim, Claro que com a gente não vai certeza. pegar, utilizar em sua plenitude, mas você consegue, tem Uhum, vários aplicativos, não vamos fazer aqui merchan de ninguém, né? Porque ninguém tá, uhum, como diz o outro, ninguém tá pagando pra gente, mas se quiser alguém patrocinar o podcast, a gente fica à disposição aqui, não tem problema nenhum, né? Que é um ganha-ganha, mas brincadeira. Eu falo assim, tem muitos, né, que a gente consegue utilizar, não em com sua plenitude, certeza. mas usar o básico ali para você Uhum, fazer pelo menos, igual você relatou anteriormente, né, de saber se ele, a cor do carro que ele gosta, uhum. se ele tem filho, se ele não tem, se ele é Criar casado, se ele não relacionamento é. mesmo. Isso, criar relacionamento, né? Você ter o contato dele ali. Antigamente era tão mais difícil você ter esse acesso, né? Então, assim, você Verdade. ter acesso às redes sociais dele, deixar anotado, de você, né? A gente tem média, né? A gente tava falando aí alguns indicadores, mas nós temos no Brasil que o Brasil, o brasileiro em si,
em sua grande maioria, e aí eu coloco brasileiros e brasileiras, aí eu coloco como público masculino, feminino, seja, né? E aí todo mundo gosta de carro. Gosta de carro, né? A gente tira a exceção, mas o brasileiro em si, ele gosta de carro. Então, exemplo, a gente tem alguns estudos que, em média, o brasileiro troca de carro a cada 2, 3 anos, né? Esse cenário eu acredito que vai mudar um pouquinho, porque as empresas, essas multinacionais, inclusive China, próprio Japão, próprio Estados Unidos, têm aumentado o time de garantia, que antigamente geralmente era de 2 anos, 3 anos, hoje estão se estendendo para 5, tem empresas que até 10 anos, dependendo, né, motor, câmbio, enfim, né, um pouco do cenário Outra que a gente estratégia está para fidelizar o conversando. cliente aí. Sim, então assim, essas métricas a gente tem que levar em conta. Então, o que acaba acontecendo? Se o cliente, né, se a gente tem isso como um fator positivo, a gente tem que usar essas ferramentas. E é claro que vai chegar um momento que você vai falar assim, meu, esse tal de CRM, chatbot é tão importante que às vezes você vai pagar para ter um benefício e ele não custa tão caro quanto você pensa. Porque tem muito hoje, antigamente era meia dúzia. Hoje tem Sim. muitos, mas muitos CRMs que você paga. Aí pra gente, vamos fazer uma média aí. Tem CRM, dependendo da empresa, que você paga R$ 100. Verdade. Eu uso um CRM para minha empresa, ele, assim, sempre, desde sempre eu usei ele. Uhum. A versão paga dele, para melhorar um pouco a experiência, ele custa R$ 49,90 por cliente. Como a minha empresa, eu não tenho muito cliente, eu coloco esse custo operacional por cliente dentro do projeto. Custa R$ 49,90. Perfeito, tá vendo? É o Então, que eu comentei, assim, né, Renato? As empresas elas precisam se adaptar. Elas entendem o papel da tecnologia aí na experiência do cliente, elas vão se adaptando de acordo com a realidade dela. A gente não precisa achar que é algo que está muito distante, né? Ah, eu sou uma pequena empresa, uma média empresa. Está em CRM é para aquelas grandes empresas. Não existe nada disso. Você não, consegue já se foi. adaptar tranquilamente para o seu negócio. Sim, e hoje tem muito. Eu falo que um pouco também, eu falo para os meus clientes da consultoria o seguinte: a sua empresa, ela não funciona única e exclusivamente das 8 da manhã às 6 da tarde, que é o horário comercial. Você tem que ter uma atenção, nem que seja 1 hora por dia a mais, para entender e estudar o seu cenário, o mercado local, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. A gente tem várias ferramentas, né? Mas hoje a gente está falando experiência do cliente, mas assim, a gente tem que entender o que é a tendência. Igual eu falo, que o bate-papo que a gente está tendo aqui hoje é um misto de um MBA gratuito que custa muito caro. É um conteúdo denso. Sim. Por quê? Exemplo, igual você falou, você fez uma bela de uma faculdade, está fazendo uma pós-graduação numa bela de uma instituição que não é barato, e sem contar que aqui você está trazendo o que transforma tudo esse conhecimento em experiência. Então, a Bruna, ela vem aqui falar, ela vem com propriedade, ela não vem. Então, assim, tá super antenada, tá super atualizada, tá estudando, tá numa instituição de referência no país, tá? De referência. Então, assim, quando a gente fala aqui, não é uma coisa, eles acham, não acham, Sim, ninguém não. acha. Aqui é tudo ciência e realmente como estuda. Senta, analisa, o que foi bom esse mês, o que não foi, o que a gente precisa melhorar, o que não precisa. Isso daí é a regra do jogo. Seja o tamanho que você for da empresa, você tem que fazer isso daí.
E eu falo para os clientes assim, você fala uma vez por mês, não, você tem que fazer todo dia. O que você errou hoje, amanhã você não pode errar. Você pode errar outra coisa, mas você não pode permitir permanecer no mesmo erro. Né? Então, Kotler logo dizia, né, que para você perder um cliente é muito rápido, e para você reconquistar é muito mais difícil, né? Nos livros antigos dele, inclusive tá até no livrinho do Kotler aqui, ó. Da época da minha faculdade, da pós-graduação. Faz um tempinho já, tá? Mas tudo bem. Mas o conceito não mudou, né? Não. O conceito continua o mesmo, né? Para reconquistar um cliente muito mais caro, né? Então, e para a gente continuar aqui, quais são as principais tendências? Renato, Oi. eu queria só fazer um parêntese na sua fala, porque eu acho que você trouxe um ponto muito importante. Então, eu queria só fazer um parêntese que você falou aí do seguinte: as empresas, para reconquistar um cliente, é muito mais caro mesmo. E também eu gosto muito de um texto do Sam Walton, né, do Walmart e tudo mais, do cliente que nunca mais volta. Existem muitos clientes que eles têm uma experiência negativa com a empresa ou com a marca e que eles sequer reclama, dá alguma nota, fala aquilo para a empresa. Então, eu queria só puxar esse gancho da sua fala para deixar claro para muitas empresas, porque eu vejo às vezes as empresas com medo de pesquisar os clientes, com medo de ouvir os clientes genuinamente. E eu falo que a pesquisa, ela é igual a um relacionamento amoroso. Por exemplo, enquanto eu ainda falo para o meu namorado, para o meu esposo, seja o que for, que eu quero que ele melhore, e o que eu quero que ele melhore é porque eu ainda tenho expectativa nele, eu ainda tenho esperança que ele vai melhorar. Quando eu não falo mais nada, é porque eu já desisti. Então, o relacionamento acaba, a pessoa não volta. Então, quando um cliente ele te dá um feedback, as empresas precisam entender que o feedback ele vale ouro. Então, a gente sempre fala que pesquise os seus clientes, não explique em escala de nota, sigam a teoria da metodologia. Se você está aplicando uma pesquisa de CSAT, de satisfação, se você está aplicando o NPS, né, que é o Net Promoter Score, em algum ponto ali no final da jornada, para saber se o cliente é fiel ou não a você, não explique a pesquisa. De preferência, sempre mandar a pesquisa em escala neutra, cinza, não influenciar o cliente de qualquer forma para você ouvir aquele feedback, porque o cliente, ele já está te mostrando onde você está errando com ele, né? Então, ele já está te mostrando onde você não está atendendo a expectativa dele. Então, muitas empresas não gostam de ouvir o cliente, eu ouço já ouvi várias vezes. Eu não quero pesquisar aqui não, porque eu sei que ele vai falar mal. Gente, que bom que ele vai falar mal, né? Porque é sinal que ele ainda tem alguma esperança com a gente. Então, assim, eu só puxei esse parêntese mesmo para falar de feedback, porque eu acho muito importante. Eu ainda vejo algumas empresas pecando nisso, querendo ter o resultado verdinho e bonitinho lá, quando elas poderiam estar tendo um resultado diferente, mas estar consertando dentro de casa os processos. Então, só puxei esse parêntese mesmo, desculpa te interromper, para falar da importância, né? Como o feedback ele é importante para a gente. Não, isso é de extrema importância e é uma das colocações que eu faço, né? Assim, o melhor termômetro é aquele cliente recorrente seu que sempre está dentro da sua empresa. Então você tem que perguntar para ele. E infelizmente as empresas não têm essa preocupação. Não. Ou melhor, as empresas não têm costume, o hábito de perguntar: por que você compra de mim? Você tem intimidade de fazer isso. Às vezes o cliente lá faz 10 anos, Exatamente. pergunta. Você vai coletar direto da fonte a informação que você precisa. E aí você vai perguntar assim, mas por que você compra de mim? Né? E o cara vai falar, eu compro de você porque toda vez que eu precisei, você resolveu o problema, ou porque por isso, ou por aquilo, ou por X, ou por Y. É o melhor termômetro que você tem. E aí, isso daí eu falo que é o que baliza a você ser mais assertivo. Com certeza. É o que baliza ser mais assertivo, né?
Mas, é assim, eu analiso que o Brasil, de uma forma geral, os empresários, eles evoluíram muito, mas tem muito a aprender ainda. Eles têm essa barreira ainda do conhecimento, Sim, a barreira do testar, a barreira do escutar, a barreira do experimentar, a, a, a maneira de corrigir rota, às vezes demora-se muito tempo. E aí hoje, inclusive, a gente conversando, eu falei assim, ainda eu até mandei mensagem para você, o Bruna, me dá 5 minutinhos para a gente começar, por quê? Só para você ter uma ideia, né? Eu venho alertando desde novembro, gente, planejamento estratégico não começa no dia 1º de janeiro e com não certeza. começa a ser executado depois do carnaval. Acabou essa mística que o ano começa depois do carnaval. As empresas são competitivas e estão corrigindo rota desde sempre. Estão escutando seu cliente Verdade. desde sempre. Hoje de manhã, eu não tinha programado falar com nenhum cliente. Uhum. Foi uma loucura. Uma loucura. Que eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Gente que eu não falava há um bom tempo. Virou a chave do carnaval, o cara, pum. É. Agora eu vou E até trabalhar. quando vai continuar? E até quando vai ficar nesse hábito, né? Não, gente, né? Enquanto você está dormindo, a China está produzindo. Enquanto você Sim, está dormindo, a Europa está se movimentando. E, e antigamente, não, o nosso mundo era aqui. Hoje não, hoje os caras estão, pum, analisando, correndo, experimentando, conversando, melhorando, testando. E fica mas enfim, né? Eu achei até engraçado que esses dias eu fui na farmácia com a minha filha, coisa que não vou mentir para você, eu uhum. nunca tinha visto. E olha que eu sou curioso enfim, ovo de Páscoa em farmácia. Eu sei que tinha chocolate. Ou tinha aqueles brinquedinhos assim, mas igual eu vi esses dias, ovo de Páscoa antes do carnaval. Antes do carnaval. Então, assim, você imagina, estão se movimentando. As farmácias, elas estão muito entrando nesse conceito também de omnichannel, né? Você vai numa farmácia, você acaba já resolvendo tudo que você tem que resolver. Gente, mas eu tinha que comprar um negócio no supermercado, já tem aqui. Eu tinha que comprar esse negócio que tá acabando, já tem aqui. Você vai na farmácia e resolve tudo que você precisa. Hoje em dia, você chega na farmácia, parece que você tá numa farmácia barra mercadinho. Então, já estão É olhando para bem isso, isso. né? Já estão olhando para É. essa experiência, tudo em um só lugar. A farmácia é um ótimo exemplo. O Bruna, e para a gente continuar aqui, né? Claro que toda a exposição ela faz parte do contexto, mas vamos dizer assim, como seriam as estratégias para, seja o tamanho da empresa, segmento que Uhum. for, como que eu uso a estratégia para melhorar essa experiência do cliente, né? Quais são os primeiros passos? Vamos dizer assim, a gente falou de uma farmácia, é, enfim, de um contexto geral, tem muitas empresas regionais onde Uhum. às vezes tem a matriz mais quatro empresas, das filiais regionais, e o Brasil tem esse costume, né? Pelo menos, enfim, de conhecimento. Mas como que de uma forma, a gente poderia startar um projeto, né? Bruno, ó, eu preciso aqui startar um projeto aqui de experiência do cliente na minha empresa. Como que, na experiência da Bruna, isso começaria? Legal. Então, para qualquer porte, né, de empresa, para qualquer coisa que a gente se fale, a primeira coisa é definir uma visão clara de experiência do cliente. Então, onde eu estou em experiência do cliente, onde eu quero chegar,
quais vão ser os meus indicadores e, principal, envolver todas as áreas. Não se faz a experiência do cliente, diferente do que muito pensa, só com a área comercial, com a linha de frente, porque tem um back-office que sustenta todo aquele processo. Então, primeiramente, você tem que definir, ter uma visão clara de experiência do cliente ali. Como que é a experiência do cliente na sua empresa? Ah, não existe. Tá, então nós vamos partir do não existe para alguma coisa, né? Onde você quer chegar? Então, primeiro é definir ali esse caminho que você vai traçar, né? Ter essa visão clara de experiência do cliente ali, criando toda essa estratégia aí envolvendo todos os setores. Um segundo pilar muito importante é a gente hoje mapear a jornada do cliente, né? Então a gente ouve muito se falar isso hoje em dia, no mercado, do LinkedIn, de jornada do cliente. Então é muito importante a gente mapear a jornada do cliente. E o que seria isso? Entrar para dentro do processo mesmo. Como eu, cliente, hoje sou atendido, né, naquela empresa. Então, você vai entrar numa rede social e ver como que é a experiência. Você vai ir de forma presencial, se for o caso, e avaliar essa experiência também. Você vai passar ali como se fosse o cliente, identificar, né? Quando a gente fala de jornada do cliente, a gente até comentou um pouco aqui disso já, existe sim um touch point, que é um ponto de contato. Toda vez que um cliente ele tem um ponto de contato direto com a marca, né, seja por um atendimento, um atendente, um chat, aquilo ali é um ponto de contato muito importante para mim, muito valioso. Então, eu preciso mapear a minha jornada na empresa, entender os meus principais pontos de contato, para mim identificar as oportunidades de melhoria. Então, primeira coisa, definir uma visão clara de experiência do cliente. Então, eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar. Segundo, eu preciso mapear a jornada do cliente. Então, quando uma empresa ela quer colocar o cliente no centro, o primeiro dever que ela tem é começar a olhar para dentro de casa. Como é que eu estou hoje com o meu cliente no centro? Como é que é o meu processo de atendimento com o cliente hoje? Então, é olhar para dentro de casa. E depois é muito do que a gente falou aqui, investir em ferramentas também. Depois que eu estou olhando para esse dever para dentro de casa, eu preciso saber, olha, eu vou precisar de fazer um investimento. Então, eu vou precisar aqui de pelo menos um profissional de CX na minha empresa, para poder disseminar isso daqui internamente. Eu vou precisar de ter pelo menos um CRM aqui. Eu vou precisar de ter um chatbot, vou precisar de ter alguma coisa. Então, você tem que definir ali sua estratégia de experiência do cliente, você tem que mapear a jornada e identificar e investir em ferramentas para fazer esse jogo virar, para fazer e começar a girar isso daí dentro da concessionária, né? E é muito importante falar que eu não consigo, da noite para o dia, por exemplo, igual a Amazon, né, que ela é uma referência em colocar o cliente no centro, a Disney, que é outra grande referência em colocar o cliente no centro, eu não consigo sair da minha empresa e passar para ter o cliente totalmente no centro de um dia para o outro. Isso é uma estratégia que é se construída. A cultura que a gente fala de ter o cliente no centro, né, de ter todo o foco do cliente, ela é construída e é muito importante envolver todas as áreas, como eu já falei. Se eu não tenho todas as áreas pensando no cliente, eu nunca vou conseguir entregar aquele resultado que eu quero de experiência. Então, às vezes um cliente chega, o meu vendedor ele é muito atencioso, ele tem o cliente no centro, ele tem essa mentalidade. Mas a menina que libera o crédito, o que for, dando um exemplo, um cadastro, alguma coisa nesse sentido, não tem esse cliente como o foco ali da experiência, o cliente no centro. Então, ela não tem essa preocupação, ela não entende que quem está ali na ponta é um cliente esperando. Ela entende que quem está ali é um vendedor chato enchendo o saco dela para atender rápido. Então, por isso que todas as áreas, principalmente o back-office, todas as áreas precisam estar envolvidas nisso. E o que as empresas também vêm começando a olhar é de envolver a área de recursos humanos. A gente tem um papel muito importante aí para uma empresa que quer colocar o cliente no centro, é trazer essa área de recursos humanos para essa estratégia de CX. Então, por exemplo, eu tenho duas pontas importantes. Quem eu estou contratando para minha empresa hoje, seja para a função que for, ela tem um mínimo de empatia
para lidar ali, para se colocar no lugar do cliente, a pessoa ela tem esse perfil de que vai se colocar no lugar do cliente, que eu desenvolvendo, capacitando ela, ela vai ser capaz de atender minhas expectativas nesse sentido. E outro ponto importantíssimo, o employee experience. O que é o employee experience? A experiência do colaborador. Um colaborador insatisfeito com a empresa, ele não vai entregar uma boa experiência para o seu cliente, porque ele já está insatisfeito com a empresa. Então, a gente começa a trazer outras áreas para dentro do guarda-chuva de CX. Então, o recursos humanos, ele também é uma área muito estratégica. Eu tenho que saber para quem eu estou trazendo dentro da empresa, eu preciso capacitar quem eu já tenho, e eu preciso garantir que os meus colaboradores também estejam satisfeitos, porque se eles não estiverem também, dificilmente eles vão entregar uma boa experiência para os meus clientes. Então, assim, só para fechar mesmo o raciocínio, né? Os primeiros passos para uma empresa é definir uma visão clara de experiência do cliente, onde eu estou, onde eu quero chegar, colocar meta e objetivo para isso. Mapear a jornada, como é hoje o caminho que o cliente percorre para comprar o meu produto ou para comprar o meu serviço, como que funciona essa jornada. E o terceiro, investir em ferramentas, né, para que faça, né, tudo isso aí ser sustentável, para que faça todas essas melhorias acontecer. Esses outros pontos que eu trouxe, né, de envolver todas as áreas e tudo mais, isso já vai estar dentro da definição clara de experiência do cliente, e todo mundo precisa estar dentro desse barco, né? Senão a experiência, infelizmente, ela não acontece. Sim. Bruna, assim, bem colocado, e é uma das preocupações que, vamos lá, você também é formado em administração, como eu sou formado em administração. Então, assim, eu tive no final do ano, novembro para dezembro, eu parei uma semana e falei assim, eu preciso entender algumas coisas, porque eu sou muito assim, quando eu tenho dúvida, eu vou estudar. Uhum. Exemplo, quando todo mundo estava falando de inteligência artificial, eu falo que eu sou o rei do curso, você entendeu? Então eu vou lá, faço. É assim, geralmente ou eu pego 1, 2, 3 livros de referência e vou ler para entender o contexto, ou pego, ou vou fazer um curso de 80 horas, 180, enfim. E aí eu comecei a entender. Eu comecei a me perguntar. Gente, todo mundo fala assim, não, porque eu vou automatizar isso, porque eu vou fazer isso, eu vou utilizar a inteligência artificial para isso, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí eu parei e voltei um pouquinho. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá na década de 90, onde eu comecei a estudar, e eu vou pegar os autores que era referência na época e vou trazer para os dias atuais. Então tá, eu fui lá, pesquisei, na verdade são os mesmos, são os de sempre, e aí eu fui entender. E aí eu vou fazer uma pergunta, porque eu já tenho essa resposta. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você, porque você está em rota de aprendizado, como eu estou, eu não sei tudo, eu preciso aprender muito. Você está numa jornada muito bacana, que você está fazendo, você está numa instituição muito bacana, ao qual eu fui já professor e coordenador. Legal. Da FGV, aqui da região. Então, eu já fui professor, então eu sei o tanto que eles levam a sério, eu sei que várias outras instituições levam a sério, mas não tem jeito. A FGV é uma referência de educação, enfim, né, ainda mais corporativa. Mas aí eu falo do básico bem feito, que é a gestão bem feita, básica, que é o quê? É missão, visão, valores, cultura, um planejamento estratégico, saber onde a empresa vai nos próximos 10 anos, 15 anos, mapeamento de processo, objetivo, regra, enfim, todo esse contexto que, para a gente que faz administração, é óbvio. É óbvio. Como que porque você falou para mim assim, na pergunta anterior eu perguntei para você, Bruna, como que uma empresa pequena que está
começando, e aí você falou para mim, tem que definir o objetivo e tal. Mas no seu ponto de vista, no cenário que você já passou, com os professores que você está tendo contato, como que está sendo essa jornada hoje dessas empresas que realmente querem ter sucesso? Eles estão fazendo esse básico bem feito? Na sua Olha, visão? sim, na minha visão, as empresas que estão preocupadas com isso, elas já têm uma cultura organizacional muito bem definida e que coopera para que o ambiente traga esse CX para dentro de casa. Porque, assim, hoje a cultura organizacional, ela desempenha um papel crucial. Por exemplo, se eu tenho na organização uma cultura de poder, que o poder é uma empresa familiar, que as decisões elas são totalmente centralizadas no dono, e às vezes eu estou ali na parte de gestão, acendo uma lampadazinha, por exemplo, olha, precisamos olhar para a experiência do cliente, mas é o dono que decide, ele não pensa dessa forma, dificilmente eu vou conseguir fazer o CX virar dentro dessa empresa. E por quê? Porque a cultura organizacional, a base, o que vem lá de trás, não é isso. Então, as empresas que hoje estão olhando para isso, elas provavelmente vai ter um valor lá de foco no cliente. Elas já são empresas que têm uma cultura organizacional com um ambiente saudável que vai cooperar para que quando eu for treinar, capacitar as pessoas e falar que o cliente tem que estar no centro, as pessoas já pensam, nossa, realmente aqui na empresa a gente está sempre fazendo alguma ação ou outra, sempre tentando atender o cliente melhor. Então, se eu não tenho essa cultura organizacional muito bem fechadinha e cooperando para isso, eu não consigo aplicar a cultura de CX, a cultura de ter o cliente no centro, não. Sendo bem sincera, viu, Renato? Quando a gente vai fazer, a Né? gente já vai definir essa estratégia de CX, a gente já precisa dar uma olhada ali na cultura. E as empresas que estão levantando a mão, que estão olhando para isso, já são empresas com uma cultura organizacional favorável. Entendi. Porque, na verdade, assim, eu não sei, assim, eu não sei não. A minha preocupação é assim, as pessoas se atropelarem nisso e Uhum, depois ter que voltar. Ter que sim. voltar para fazer o básico bem feito, por Uhum, quê? Porque senão fica solto, é, né? Assim, não entende, com assim. certeza. E quando você me falou assim, assim, nós estamos trazendo recursos humanos, gestão de pessoas para startar esse projeto, para estar muito próximo, porque são eles que entendem de pessoas. Sim, com certeza. E aí fica muito mais fácil. Por que fica muito Uhum, mais fácil? Porque aí todo mundo está com foco no mesmo objetivo, que é entender as sim. pessoas, resolver os problemas das pessoas, né? Não resolver o problema da empresa, enfim, né? Uhum, Então, e aí cada dia que passa, né? Cada dia que passa, eu vou tendo mais certeza que lá em novembro, quando eu parei para repensar e buscar lá na ciência, na revolução, enfim, nos autores, nos pensadores, tudo, Peter Drucker, Tom Peters, tem uma infinidade. Então, realmente, não mudou. O sim, contexto é sempre ter uma base sólida de conhecimento, com cada um no certeza. seu lugar, mostrar qual é a função, não Sim, pular etapa, e aí que você vai conseguir exatamente. realmente fazer É. esse ciclo que nada mais do que ter lucro, do que ter resultado, pagar Uhum, suas contas, ser uma empresa sim, próspera, conseguir resultados além do esperado, sim, enfim, eu acho que faz todo o contexto. todo. E a Bruna, gente oi. não, não, pode falar, fica à vontade. Não, eu só ia complementar que quando a gente vai no cenário ideal, né,
no correto, quando a gente vai fazer essas estratégias de CX e tudo mais, é fazer um diagnóstico. Então, a gente chega para a empresa e fala, olha, você está nesse nível, você quer chegar nesse, mas a gente se esbarrou aqui em algumas respostas dos colaboradores referente à cultura, que a gente tem algumas coisas. E outra coisa que você colocou, as pessoas nos seus devidos lugares. Muitas vezes na empresa, colocam-se pessoas com perfis inadequados para certas funções. Então, eu sempre ouvi de uma líder minha que o melhor médico é o pior engenheiro. Então, ele é o melhor médico, mas ele vai ser o pior engenheiro. Então, a gente vê também muitos perfis inadequados para certos momentos da jornada do cliente, né? Então, a gente precisa que todas as áreas se envolvam, principalmente o RH, porque às vezes vai precisar de fazer uma mudança da pessoa, vai precisar de uma capacitação. Então, a cultura, ela realmente é o pilar ali, precisa estar com essa base bem alinhadinha para a gente ir acrescentando aí, né? Depois do arroz e feijão bem feito, a gente traz um filezinho, uma batatinha, vamos se dizer assim. Bem isso mesmo. É, bem isso. E assim, só para finalizar, um dos métodos que eu uso na consultoria, eu analiso o organograma, todo mundo que está dentro do organograma, eu peço o currículo atualizado. Aí eu vou Ótimo. entender se realmente faz sentido ou não aquela pessoa Uhum. estar ali. E aí, por que isso? Porque às vezes a pessoa tem um desvio de função, por um momento ele fez ali aquela função, mas só que Virou para quando eu sempre. precisar dele de uma expansão, virou para sempre. Uhum. E aí, quando Acontece ele fazia muito. bem aquela outra função, que ele era muito bem preparado, ele Uhum. está fazendo aquela função mais ou menos, e aquela outra função que ele fazia, que ele era nota 10, ele está fazendo nota 6 na outra É. função. E a Então, empresa, ela eu acho que acaba faz todo sentido. ela acha que está tendo vantagem ali, né? Tá promovendo a pessoa, tá colocando. E acaba tendo alguns outros prejuízos que ela não tá olhando, né? Perfeito. Bruna, que bate-papo sensacional. Que bate-papo sensacional. Para a gente finalizar, a gente passou praticamente aí, enfim, igual eu falei para você que a conversa quando é boa ela se estende, mas A gente assim, nem vê a hora passar. não vê. Então assim, Uhum. só eu acabei não perguntando. Eu sei que você falou que lá no início que você fez a faculdade em Minas, tal, mas enfim, em qual região você tá? Minas Gerais. Fico aqui em Tá, mas de qual Contagem. cidade? Contagem. Contagem. Ah, legal. Eu tive aí em janeiro em BH. É perto, Ah, próximo? isso é pertinho. Eu vou agora Contagem em é um março. município aqui de Belo Horizonte. Ah, tá Hum. legal. Eu vou estar em novembro, quem sabe a gente não toma um café. Ó, perfeito. Vamos combinar. Mas enfim, para a gente finalizar, ó, qual que é a sua dica para as empresas que querem implantar essa experiência do cliente na sua empresa, seja o tamanho que for, seja o segmento que for? Qual que é a sua dica? Legal. Ó, a minha dica primeira é que as pessoas elas quebrem as suas vaidades. As pessoas que querem implantar o CX nas empresas, a primeira coisa que ela tem que ter na cabeça é: eu não sei de tudo, eu acho que não estou atendendo meu cliente da melhor forma que eu preciso, então eu preciso começar a olhar para isso direito. Então, primeiro, essa quebra de vaidade. O CX, ele não pode se tornar um caça às bruxas dentro das empresas, então vamos ver aqui quem está atendendo mal, vamos descobrir aqui quem está fazendo o serviço errado. Então, a primeira coisa é essa quebra de paradigmas, né? Entender aí essa importância, essa quebra de vaidade. Depois, a gente precisa, como a gente já falou, né, implantar e fazer esse diagnóstico de como a empresa está, capacitar as equipes. Não adianta nada eu ficar cobrando do pessoal sem eu investir nas pessoas, né? Então, assim, eu preciso capacitar os meus colaboradores. Meu time está preparado para atender o cliente? Meu time está capacitado? Preciso ajudar eles a se capacitarem, né, para a gente ter esse retorno. Eu preciso sempre manter o foco no feedback do cliente. Então, por que eu falo isso? Muitas vezes as empresas elas olham para CX, elas querem fazer um mundo lindo. Nossa, agora eu implantei CX aqui na empresa, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Tá bom, mas você sabe se é isso que seu cliente quer?
Você já olhou tudo que ele verbalizou nas pesquisas, nas redes sociais? Você já entendeu a necessidade dele para saber se é isso mesmo que ele quer? Então, uma dica muito valiosa é olhar os feedbacks dos clientes de uma forma mais analítica, categorizar essas verbalizações, entender a real necessidade e expectativa do seu cliente, porque não adianta nada você gastar rios de dinheiro, tempo, numa coisa que não é aquilo que o seu cliente quer, né? Então a gente precisa primeiro trazer essa expectativa e essa necessidade do cliente. A gente sempre batia aqui nessa tecla que a gente tem que sempre inovar em tecnologia, investir em tecnologia e inovação. A gente precisa inovar, as empresas elas precisam evoluir igual estamos evoluindo em outras áreas, igual acompanhar a evolução dos consumidores, né? Então as empresas precisam investir em tecnologia, precisam investir em inovação. Então, acho que essas são dicas de ouro aí. Quebrar a vaidade, capacitar suas equipes em experiência do cliente, sempre manter o foco no feedback do cliente. Não adianta eu fazer algo fora da curva e continuar não atendendo, né, as necessidades, porque às vezes eu gasto recursos ali que não adiantou, não resolveu meu problema. Meu cliente continua insatisfeito, minha nota continua ruim, meus resultados não estão tão satisfatórios, porque simplesmente eu não dei um passo atrás e ouvi o que ele queria. E investir em tecnologia e inovação. Eu acho que essas, Renato, são as principais dicas que eu deixo aí para o pessoal que quer começar a olhar para a experiência do cliente, mas principalmente essa quebra de paradigma, sabe? Achar que já sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo, a gente está sempre aprendendo, as pessoas estão evoluindo, os comportamentos estão mudando. Então, precisamos quebrar essa vaidade e entender que nós estamos na era da experiência. As grandes empresas já entenderam que não estão na era da venda de produto ou serviço, e sim na era da experiência. Perfeito. Então, agradeço novamente a Bruna. Aos ouvintes ou aos que irão assistir, compartilhe, aperte o sininho, curta, né? Porque é um conteúdo, igual eu falo, conteúdo atual, né? Sim. E sem falar que, né, a questão de investir em educação, né, continuada, a Bruna está aqui buscando um conhecimento, está trazendo conhecimento da fonte, de onde a importância da pesquisa, da ciência é levado muito em conta. Então, eu acho que as empresas, não, eu tenho certeza que essas empresas também têm que ser um pouco mais audaciosas e buscar a sua parte do mercado, utilizando estratégia, tecnologia, buscando inovação, fazendo diferente e mudar esse cenário, porque os próximos anos, para quem não se movimentar, tem dois caminhos. E aí você vai descobrir, porque eu não vou falar, né? Porque depois você fala assim, você tá desejando mal para mim. Você vai descobrir. Nós mostramos aqui que o caminho, né, Bruna? Né? O caminho é esse, não tem por onde não tem por onde você escolher. Ou é esse, ou é esse. O caminho é esse daí. Espero que Bruna, de novo, obrigado certo pela disposição. E espero, né, que escolha, né? Mas, enfim, agradeço pela disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, né? É muito valioso. Eu admiro muito, assim, jovens, né, que eu posso lhe chamar de jovem, porque, enfim, né, buscando conhecimento, sendo, né, profissionais igual a você, buscando conhecimento, sendo atualizado e falando com tanta propriedade de um assunto tão importante que as empresas grandes e médias estão tendo muito a sério, né? Que o foco agora é cliente, vamos resolver o problema do cliente, né? Então é muito satisfatório ver como você fala com propriedade. Então eu agradeço realmente e espero futuramente a gente gravar um novo, a gente falar sobre novas experiências, enfim, né? Mas eu agradeço, fica minha gratidão pelo seu tempo.
Eu que te agradeço, Renato, pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre a experiência do cliente. E vamos sim pensar em alguns temas aprofundados, porque a gente tem coisa para conversar de experiência do cliente, viu? Ah, tem. Até Tem muita até coisa, breve. né? Então, assim, Obrigada mais uma vez. quem quiser aprofundar posteriormente, os contatos da Bruna estão aqui na descrição. E eu também fico à disposição de quem quiser aí compartilhar, enfim, fica à vontade. O canal é esse daí, né? @Propetec. E eu estou à disposição. Obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, Renato. Até breve.